Bom, vamos dar início então aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo dessa semana. O capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o tópico 9, a verdadeira propriedade. Kardec, no século XVIII, XIX, na verdade, ele se ocupou muito dessa questão do que era o viver a espiritualidade versus o viver a materialidade. O raciocínio que a gente aprende ali é um divisor de águas, porque até então o domínio medieval, a pressão da igreja, das igrejas protestante, católica principalmente, mas o islamismo também muito intenso, acabavam criando uma condição, uma figura de Deus, de um pai muito severo, muito rigoroso nos seus procedimentos e perseguidor do seu próprio povo. Porque a maneira como a gente aprende o Antigo Testamento e a maneira que essas igrejas interpretaram o Novo Testamento coloca em xeque uma visão de um Deus cuja relação é livre, de um Deus para quem não precisa de um intermediário e um Deus que é essencialmente amor e misericórdia. As igrejas, ao contrário, colocavam essa figura severa em que o inferno, o purgatório e as penas são sempre muito duras e que nós dependemos de sacrifício, de penitência e de um perdão subjugado a um sacramento para que a gente possa alcançar o paraíso. Isso é tão forte que a maior obra de literatura da Idade Média foi a Divina Comédia de Dante, que justamente ele situa a história no inferno, no paraíso, no inferno, no purgatório e depois o paraíso. Então nós viemos daquela época muito impregnados com isso, e Kardec vem fazer justamente a separação, sendo ele um professor, um cientista, um pedagogo, um pesquisador, teve muito cuidado ao estudar as questões, as manifestações espirituais, paranormais que aconteciam na sua época. Ele já com 50 anos, então não era um garoto. Se a gente pensar no século XIX, 50 anos é quase 80 de hoje, mas ele muito lúcido, muito forte, muito consciente da sua estrutura moral e da sua técnica científica, é convidado então a estudar os fenômenos das mesas girantes, das comunicações paranormais que estavam acontecendo e que as pessoas, na superstição, achavam que aquilo era um espetáculo, e ele desvenda como, na verdade, uma comunicação, um meio de comunicação, de manifestação com os espíritos, cria um código para decifrar isso e passa a selecionar aqueles que são os espíritos mais elevados dos outros que eram zombeteiros, e assim codifica a doutrina espírita, que ele chama de espírita, porque era a doutrina dos espíritos, trazendo então uma releitura, um sentido redivivo, quer dizer, uma leitura mais próxima do original das lições de Jesus. E ele, ao invés de se concentrar em situações históricas, se apega mais às situações morais propriamente. Então, é o ensino moral do Evangelho de Jesus. Ele faz isso com a sua obra inteira. O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dizer assim, é a coroação desse trabalho, no sentido de se concentrar propriamente nessa ética e não apenas nos fenômenos. Então, nesse tópico, quando ele fala de não servir a Deus e a Mamon, que só se pode servir a um, ele recupera o traço lá de trás da lei mosaica, em que o povo hebreu, situado, né, entre os vários exílios, os vários países a que eles foram levados, escravizados, e tentando manter firme a sua cultura, a sua tradição, se perdem um pouco nessa superstição, se perdem um pouco nesses deuses pagãos, né?
nessa multiplicidade de Deus, independentemente do nome. A gente sabe que a cultura judaica, ela traz a tradição de vários desses deuses antigos, né? Por exemplo, como o El, que é adotado, né? Como depois Elohim, ou todos os anjos são denominados El no final, né? Se você pensar, o próprio Israel, né, tem essa terminação El, como Rafael, como Gabriel e assim por diante. Então vem daquele deus cananeu, El, de origem. Mas a gente também vê influências de Baal e de vários outros deuses, até que chega numa figura chamada Jeová ou Yahvé, que não é propriamente o Criador, a fonte criadora, mas é também uma figura mitológica, digamos assim, condensada. E aí sim, esse Deus, tais como aqueles outros pagãos, tem características humanas, né? Tem essa figura de um homem mais velho, severo, um patriarca judaico, né? como judeus propriamente, e que ele cobra as leis, ele cobra as normas, ele é severo, ele determina o sacrifício, então que o povo judeu tem que passar por um sacrifício, ele é penalizado. É aquele mesmo Deus que supostamente chama Abraão e manda aquele sacrifício, o próprio filho, né? Toda essa história e essa mitologia misturada numa supressão e numa tradição de rigor que Jesus, quando chega, esclarece e choca aquela sociedade. Claro que ele choca, porque ele vai buscar o Deus redivivo, que é um Deus livre, não aprisionado em templos, um Deus que não tem uma forma física, um Deus que não é severo, que não nos pune. Na verdade, ele nos acompanha, porque nós já somos determinados ao progresso espiritual, e que isso passa por ciclos de encarnações. Os judeus antigos acreditam na reencarnação, os fariseus acreditavam na reencarnação, os essênios também, e muitas correntes judaicas de hoje ainda acreditam, principalmente aqueles que são ligados à mística da Cabala. Então a reencarnação, ela é um fenômeno resgatado por Jesus. Ele diz a Nicodemos: não se pode nascer de novo, não se pode alcançar o Pai se não nascer de novo. Então a reencarnação passa a ser um fundamento, não um mandamento, mas um fundamento da lei divina, até que a gente consiga evoluir como espírito. E portanto, nessa perspectiva de um Deus que é amor, de um Deus livre, de um Deus que nos quer livres, que nos aceita como nós somos e que nos acolhe em misericórdia, em bondade, e que a justiça se faz pela nossa própria consciência na lei de causa e efeito. Então, ele nos coloca numa condição de liberdade que requer de nós o desapego dos bens materiais. E Kardec enxerga isso lá no século XIX, né? Porque ali há uma discussão filosófica importante, econômica, sobre o comunismo e o liberalismo. Então, aqueles comerciantes burgueses que fizeram a Revolução Francesa e outros locais, que tentam se restabelecer, que tentam se libertar do domínio dos reis absolutistas, dos regimes também rigorosos da própria igreja, tentando criar um Estado laico, de um lado, e de outro, os comunistas que tentam estabelecer um regime igualitário, mas com um Estado muito forte e tão totalitário e muitas vezes absolutista como eram os reis anteriores. Kardec tem que ficar entre esses dois regimes, não abraçar nenhum deles e perceber de uma forma atemporal que ambos os regimes iriam falir, que ambos os regimes tinham um propósito de existência, mas que era temporário. E a doutrina espírita não poderia se apegar a nenhum deles, porque os mandamentos de Jesus não eram deste mundo. São mandamentos espirituais, cósmicos, né, que superam os nossos desmandos terrenos, os nossos esforços terrenos de enriquecer, de dominar, de guerrear, né, de prevalecer perante outros povos, outras pessoas e assim por diante. Então ali, Kardec destaca esse tópico sobre a verdadeira propriedade. E a gente precisa tomar um cuidado para que isso não pareça
um sentido de discurso de essas duas ideologias, nem o comunismo e nem o liberalismo ou capitalismo. Então vamos pensar da seguinte maneira: o que é a propriedade? Ao longo da história, propriedade era daquele que era o mais forte. Então, pela força física, desde que a gente saiu das cavernas, a gente passou a dominar a terra, a agricultura, a pecuária, a mineração, né, a metalurgia. A gente passa a ter domínio de terras. A gente faz isso com os nossos clãs, com as nossas famílias, com aqueles que são os nossos aliados. E ali a gente guerreia para que outros não invadam. A gente domina territórios que haja água, como aconteceu com o Egito. O Egito dominou toda a margem do rio Nilo. Então não era um país retangular, quadrado, não, ele era um país comprido que seguia o rio Nilo da sua nascente até a sua foz. E assim a gente vê no Tigre, no Eufrates e assim por diante. Então a propriedade, ela estava ligada a essa condição de clã, de família, de aliados e principalmente do uso da água ou dos recursos naturais para a sobrevivência. Com o tempo, no entorno desses pequenos conglomerados vão surgindo nações, vão surgindo pequenos impérios, que é o que a gente vê acontecer na Babilônia, a gente vê acontecer na antiga Pérsia, e depois a gente vai ver na Grécia, vai ver em Roma, o Império Romano, depois a gente vai ver mais recentemente os outros impérios todos que aconteceram até chegar no nosso tempo. Só que nessa época antiga a população era muito pequena, então era relativamente fácil você demarcar territórios, e as distâncias a serem percorridas numa guerra também eram muito grandes. O primeiro império que a gente vê que cruza diversos territórios e enfraquece grandes domínios é de Alexandre o Grande. Ele realmente faz um percurso por todo o Mediterrâneo, ele amplia os seus domínios. Antes dele, Gengis Khan, mas ficou mais ali no norte da Ásia. Então, essa condição de terra passou a ser de uma discussão de um núcleo familiar, de um núcleo de aliados, para um conceito de reis e imperadores. E aí não era apenas sobreviver, mas era conquistar poder, ampliar o poder. Então a propriedade, ela passa a ter um serviço em favor do poder. E quem detém a propriedade é o rei ou o imperador. Ele faz concessões a essas pessoas, ele faz acordos com essas pessoas para que eles utilizem a terra. Isso vai evoluindo de tal maneira que quando chega na Idade Média, isso é muito bem organizado em papéis, inclusive em documentos, para que você tenha o rei, que é dono de tudo, ele concede aos seus suzeranos num grau de hierarquia, né? E ele vai estabelecendo isso até chegar na plebe. Então os nobres têm os direitos, exploram as terras, pagam divisas ao rei, mas eles têm debaixo deles pessoas que trabalham para eles, e às vezes isso numa escadinha até chegar ao mais pobre. E a gente passa por esse conceito por milênios. Então a propriedade atrelada ao poder. Quando na época de Kardec começam a acontecer as revoluções, principalmente no Ocidente, essa ideia de poder é transformada pelo direito de comprar a propriedade. Então as pessoas passam a ter posse no lado capitalista. No lado comunista, o Estado continua dono das terras. Mas na Europa e nas Américas, esse conceito de comprar a terra, então você pode comprar uma casinha, você pode comprar uma fazenda, você pode comprar um terreno e fazer ali uma fábrica, e aí você pode ter bens associados a isso. Então, propriedade é aquilo que te dá liberdade nesse conceito novo. Para você ser livre, você tem que ter posses, você tem que ter bens. E, consequentemente, você tem poder. Aqueles que têm muitas posses têm poder. Então, a gente faz um ciclo que sempre volta para o poder terreno, né? Por mais que mude os regimes, por mais que mude a história, por mais que mudem os personagens,
a gente sempre se depara nesse conceito de propriedade associado a um poder. Ou é um poder do Estado, ou é um poder de um rei, ou é um poder de um exército, é um poder de um clã, ou é um poder daquele que é muito rico e pode dispor daquele bem. E ninguém pode invadir, ninguém pode ir lá, todos somos obrigados a aceitar isso. E numa sociedade que começa a entrar em colapso, como a nossa agora, em que essas leis são colocadas em xeque, começa a surgir uma certa anarquia, né? um narcocapitalismo, que eles chamam, onde mesmo que você tenha a propriedade, as pessoas não respeitam muito bem. Então a gente vê prédios sendo invadidos, a gente vê pessoas que tomam posse de terras públicas, como floresta amazônica, o Pantanal, né? Margens de rios, enfim, dão um jeito, às vezes até jurídico, de ter essa posse para grilhagem e depois usufruto, etc. Ou compram políticos que lhes concedem os direitos, né? Os acordos públicos. Então vai destruindo um pouco esse conceito de ordenamento da propriedade, porque, de novo, o interesse de quem tem poder. E nós não sabemos ainda onde vamos chegar, qual é o extremo disso, né? As favelas do Rio de Janeiro são um conceito disso, né? Vocês não têm o direito de ter terreno, vocês não têm dinheiro e não têm meios para adquirir terra, então vocês vivam aí. E aí, se vivam aí, né, que começou com os quilombos, se transforma numa cidade paralela, com o domínio de Estado paralelo, com traficantes, etc. Jesus já sabia disso, sendo um Cristo, ele já sabia disso. E Kardec, iluminado pelo Espírito de Verdade, pelas revelações da falange dos Espíritos que trouxeram as mensagens, também consegue compreender isso. Não dá para pensar no direito à propriedade como algo associado a poder, porque isso vai contra o mandamento maior de amor. Não é razoável que uma pessoa tenha 200 imóveis, por exemplo, e o outro não tenha nenhum. Falei de 200, mas a gente pode fechar essa conta em 3, 5, não sei, né? É complicado determinar o quanto, porque Jesus em nenhum momento estabeleceu isso. Então, o que Jesus, pelo seu comportamento e pelas suas lições, nos mostram é que a propriedade, o poder, a riqueza não nos traz felicidade. Mas isso tudo em si não é um mal. Jesus não condena aqueles que têm propriedade. As passagens que ele fala para que as pessoas se desfaçam dos seus bens são os casos extremos que ele percebe em que essas pessoas estão muito dominadas pelo apego material que elas têm, que é o caso do jovem rico. Eles vai, vende tudo que tens e me segue. Ele também fala isso para Emmanuel, né? Para Emmanuel deixar tudo para trás. E ele diz isso para uma ou outra pessoa, que ele percebe, um publicano, ele percebe que a pessoa está completamente dominada por isso. Então ele diz, olha, se você quiser compreender realmente os meus mandamentos, se você quiser fazer parte do meu reino, venda tudo que você tem e me segue. Mas ele não diz, por exemplo, para Pedro vender a casa dele, nem para Pedro se separar da família dele. Vocês percebem a diferença disso? Ele não faz isso com as outras pessoas. Ele tenta mostrar que você não precisa de uma casa. Mas se você tem uma família e você tem que zelar por isso, tenha a sua casa, tenha os seus bens. Mas cuidado para que esses bens não dominem você mais do que aquilo que você tem que fazer para si mesmo no seu caminho espiritual. Então Jesus percebe isso. E ele antecipa isso para a gente nos vários eventos sociais que a gente iria passar 2000 anos depois. Então, quem valorizava a propriedade dessa maneira tradicional que nós temos naquela época? Os judeus mais tradicionais, as clãs judaicas, né? Os clãs que dominavam aquela sociedade. Porque eles acreditavam que a finalidade, que a maior propriedade que existia era o templo de Jerusalém. Que quanto mais rico, você pode demonstrar mais a Deus o quanto você ama Ele. Quanto mais sacrifício, mais caro o sacrifício, quanto mais dinheiro você puder doar no templo, mais você ama a Deus e Deus vai ter que te amar de volta, porque é uma barganha. Se você dá, você espera receber.
Isso é um vício de religião que eles trouxeram desses outros povos que eu falei, dos quais eles foram escravos. Deus que faz barganha, que negocia com os seus súditos. A fonte criadora no qual a gente acredita, né, não tem barganha nenhuma. Ele não está aqui olhando para o nosso dia a dia da maneira que a gente imagina. Não adianta você fazer uma promessa de parar de comer chocolate durante 5 anos, ou subir a escadaria da Penha 3 vezes seguidas, né, de joelho, que não é isso que vai fazer com que as coisas aconteçam para você, que você tenha uma cura, que seu filho entre numa faculdade, ou que, sei lá, qualquer coisa que você quiser, né? Não existe a barganha com Deus. Deus é justiça, é mérito, é bondade. Então, se você fizer por merecer, na lei de causa e efeito, não dessa vida apenas, mas no conjunto de vidas que a gente colhe o que a gente planta, é simples assim, né? E pela bondade dele, a gente colhe muito mais do que a gente planta, porque cada sementinha que a gente planta, ele vai lá, aduba, rega, põe um monte de outras sementes juntos, tá? Quando a gente vê, a gente está colhendo frutos que não foi nem a gente que plantou, porque o amor cobre uma multidão de pecados, ensina Jesus. Então a gente não tem que cuidar de tesouros da terra. A nossa propriedade na terra, ela tem que ter uma finalidade que não é apenas social, que ela é também uma finalidade de aprendizado espiritual. A nossa casa tem que ser um lar, no sentido do acolhimento, da educação, né, da família que ali se encontra, se reúne, se fortalece, do nosso lugar onde a gente pode descansar dos afazeres da vida, de ter uma segurança, de ter um acolhimento. Nesse sentido, a casa é importante. Jesus teve uma casa quando ele era criança, quando era adolescente, adulto. Ele teve casa. Ele cuidou dessa casa para a mãe dele. O pai dele, José, tinha uma casa. Então a gente não pode desdenhar dos bens. O tio dele, José de Arimateia, tinha muitos recursos, tinha muitos bens. Mas isso tem que ser utilizado em prol do trabalho espiritual. A nossa casa não pode ser um lugar onde a gente abusa dos recursos para humilhar os nossos vizinhos ou a nossa família. Os nossos bens não devem causar mal a outras pessoas. E eles devem ser mais úteis do que exorbitantes. A gente tem que achar um caminho equilibrado para esses bens. Porque tudo que é relacionado aos bens materiais tem essa dupla condição de proporcionar o que é bom, mas também de nos distrair, de nos prender demais a essa busca por poder, por segurança, por excesso de bem-estar. Eu digo excesso no sentido de quem come demais passa mal, né? Quem bebe igualmente. Se você só pensa no dinheiro, você vira escravo do dinheiro. Nós estamos vivendo um momento em que muitas e muitas pessoas estão viciadas em apostas. A gente está vivendo a Copa do Mundo e as pessoas lá naquelas bets, né? E as pessoas ali, os que estão anunciando, participando desse evento, falam disso como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Só que quantas pessoas ali estão endividadas, perdendo os seus bens familiares em troca de uma ilusão, né, de que vão ali se enriquecer. Então essa condição da propriedade, ela tem que ter antes a nossa certeza espiritual do caminho que a gente está percorrendo. E aí a gente pode até ter 200 propriedades, se a gente souber fazer uso delas para um bem maior espiritual, para um bem maior da sociedade. Porque a diferença é, o que é que se faz com aquilo que se tem? Porque se nós tivermos a consciência espiritual, principalmente pelo olhar da encarnação, nós sabemos que quando a gente morre, a gente não leva nada embora. Então nada é verdadeiramente nosso. E quando a gente nasce, a gente herda várias coisas que também nós não fizemos aqui na Terra nada por merecer. Mas há uma lei de causa e efeito que organiza isso, que situa a gente dentro desse ambiente para que a gente possa fazer o bem. Eu me lembrei aqui de uma passagem de um livro da Evandro Amaral Pereira, chamado Nas Horas do Pecado,
em que ela viveu na França, no reinado de, agora não me lembro se era Henrique II, eu acho, com a Catarina de Médici. E nesse mesmo tempo, a família de Bezerra de Menezes morou no limite da França com a Inglaterra, França com a Alemanha, na Alsácia. E o Bezerra era o patriarca, trouxe uma grande família espiritual para vivenciar ali uma experiência. Nessa época eles eram protestantes, que não eram ligados ao Vaticano. O protestantismo naquela época estava um pouco mais livre, não tinha uma estrutura religiosa formal, assim tão severa, e eles muito dedicados ao cristianismo primitivo, constituíram não apenas a família terrena, como uma grande família espiritual. Ele era um rico fazendeiro, ele tinha um cargo de nobreza, como se fosse um duque, digamos assim, daquela região, e todos os fazendeiros, todas as pessoas que trabalhavam nas suas terras, tinham direito à liberdade, ele não tinha servos como escravos, e recebiam e comiam bem e compartilhavam do trabalho espiritual, da educação, dos cuidados de saúde, etc. Quer dizer, ele constituiu ali uma terra justa, equilibrada, sadia. E eles foram perseguidos como protestantes e morreram na chamada Noite de São Bartolomeu. Aí a história segue, mas o corte que eu quero fazer é possível fazer na terra, com as propriedades, e com o bem e com a riqueza, um grau de justiça e de equilíbrio social também, social e espiritual. Quer dizer, acho que o próprio Bezerra deu exemplo disso naquele momento. E a gente conhece vários exemplos de sociedades, terrenos até, reis e rainhas que vieram em missão para tentar fazer justiça na terra, né? Então, o momento que a gente vive é desse conflito, é desse despertamento. A gente não vai, obviamente, ser contra o direito à propriedade, porque isso geraria um caos, uma desorganização social pior do que a que a gente tem hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar os olhos para essa condição legal, jurídica, que favorece demais aqueles que são muito ricos e cada vez mais poderosos. Porque esse modelo de sociedade muito piramidal vai cada vez empobrecendo mais ainda a sua base e criando um distanciamento social muito grande, como nós já vivemos isso no passado, como que aconteceu com a Índia, com as suas castas sociais. Daqui a pouco vai ser tão impossível mudar de grupamento social que essas pessoas vão se declarar imperadores, né? Elites, as novas nobrezas. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque foi também a maneira como a sociedade judaica se organizou naquela época de Jesus. Havia uma hierarquia, uma casta social separada daqueles que eram os que trabalhavam no templo, né? Os grupos que trabalhavam na religião judaica, no governo judaico, dos demais. Então é para esses que Jesus vai olhar, para os aflitos, para esses que estão afastados da sociedade. Ele fala também com os publicanos, mas ele fala com as prostitutas, ele fala com os pescadores, ele fala com os agricultores, com os artesãos, com aqueles que são os leprosos, aqueles que têm algum grau de deficiência, né, ou de necessidades especiais. Então ele acolhe essas pessoas. Ele vai até uma cidade que não o recebe, que era Gerazim, e ele é amaldiçoado, mas ele vai atrás. Então, nós precisamos ter esse olhar para a propriedade, que ela é algo que integra a nossa família, a nossa cultura, a nossa sociedade, e não algo que desintegra, né? É mais ou menos como colecionar carros. Você tem 7 dias a semana. Então eu vou dizer o seguinte: se era para ser um absurdo, você deveria ter no máximo 7 carros, né? Tem pessoas que têm 500 carros, tem pessoas que não conseguem não ter carros, né? Isso porque você ia usar um por dia, se você que estou falando no extremo, né? O mesmo vale para sapatos, vale para roupas, vale para objetos, né, pessoais. Hoje em dia é difícil dizer, olha, não tenha bens. Você precisa de bens, você precisa de um celular, você precisa de um computador, você precisa de um meio de transporte, né? Você precisa de uma casa que te dê segurança, te acolha da chuva, do vento, do frio, do sol exagero, né? Você precisa ter recursos.
Não é sobre isso. O Evangelho de Jesus, ele não é contra isso. Ele é contra que só alguns tenham isso. Porque isso deveria ser um direito para toda a humanidade. Ter uma condição de vida padrão deveria ser um benefício justo, igualitário. Então isso não é ideologia, isso não é sobre questões econômicas, filosofias. Isso é sobre dignidade, o amor, o amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a propriedade, quando ela é separada desse conceito, ela perde a finalidade, ela se desvia. Então, e se a gente pensa assim, não é só a propriedade, é também o dinheiro e os meios de produção de riqueza. Então, o nosso trabalho, ele entra nesse conceito de propriedade. Se antes a gente nascia, crescia e escolhia aquilo que era a profissão dos pais como oportunidade, porque também o governo determinava assim que a gente fizesse, e a grande maioria das pessoas da minha geração escolheu ser, se pôde, escolheu ser médico, engenheiro ou advogado, né? E os que não puderam tentaram pegar ainda assim profissões que se sustentavam nesse meio para poderem ter alguma riqueza. Hoje em dia tudo isso desmoronou. Então não é sobre ter uma profissão por ela te trazer uma garantia de receita, de status ou de poder, né? De segurança sobre o futuro. Mas a questão que o Evangelho nos traz hoje é, por meio do seu trabalho, como que você contribui para o aprimoramento da sociedade. Então não é mais sobre qual profissão você escolhe, mas como você exerce a sua profissão. Não é mais sobre ter um status social, mas é ter um status espiritual, digamos assim. Como que você se vê e é visto na sua consciência por aquilo que você faz. E aí, nessa transformação, vai surgindo um tempo de regeneração e de harmonia em que aquilo que excede para nós, aquilo que já está além do que nos satisfaz minimamente, tem que ser partilhado. E tem que ser construído algo para o bem da sociedade, e não apenas para benefício de alguns poucos. Uma das maiores contradições do nosso tempo chama-se condomínio. Quem já foi na Península, na Barra, sabe bem o que eu estou falando, né? Isso é só um exemplo, tem vários, né? Também não estou condenando ninguém que more lá, por favor. Eu conheço algumas pessoas que moram ali. Não é sobre isso. Mas é sobre o conceito de condomínio, né? Como em São Paulo tem o Alphaville e aqui tem vários outros condomínios. O que é um condomínio? É uma entrada seletiva de pessoas que, quando passam aquele portão, querem garantir para si mesmo segurança e bem-estar. Então se fecham num lugar em que há muita diferença social, muita diferença. O padrão de vida daquelas pessoas cada um tem um apartamento confortável, pelo menos 1 ou 2 carros, você tem piscina, você tem quadras, você tem um bosque quando possível, e você tem segurança. Isso não é o Rio de Janeiro. Mas a gente precisa disso, a gente busca disso. Então a gente vai fazendo 1, 2, 3. Hoje a cidade está sitiada, principalmente Zona Oeste, sitiada em condomínios. Agora, fora desses condomínios, há o quê? Há a violência, há a miséria, há a pobreza. E aí, recentemente, eu vi uma notícia que um dos mandantes do tráfico de determinado morro da Zona Oeste forçou o síndico e os moradores do condomínio a pagarem uma taxa para eles terem segurança. Então, vocês percebem como a lógica do condomínio não funciona? Ela só funciona no início, quando tem poucos. Quando você começa a expandir a ideia de condomínio, a violência ela entra no condomínio. Os Estados Unidos, nas grandes cidades, que eles chamam de subúrbio, eles fizeram grandes condomínios. A distância de uma casa para outra é muito grande, você mal conhece o seu vizinho. Então você vive seguro, num lugar bonito, né? Confortável, mas você não tem calor humano, você não tem conversa, né? Você não troca
caprichos, né? Você não compartilha da vida. E isso é um problema. Isso é um problema social. Então, essa coisa que o brasileiro tem de junto e separado, de se misturar demais, que às vezes cansa, que é muito movimento, é muita agitação, é muito barulho, mas isso gera um conceito de fraternidade maior. E que a gente precisa reconsiderar na formulação do que a gente chama de propriedade. É claro que é saudável você poder viver num campo seguro, num lugar seguro, e o condomínio pode favorecer isso. Mas a ideia de condomínio separa, divide a cidade, fragmenta a cidade. Ela não produz a solidariedade, ela cria e reproduz o egoísmo. Então, olha, para esse grupo, aqui nós temos uma condição melhor. Mas nós somos levados a acreditar que o condomínio é bom, que ele é melhor do que um bairro como o Grajaú, arborizado, com suas casas, com seus pequenos apartamentos e etc. Então, o convívio, ele é separado. E a gente também, morando mesmo em casas, a gente ergue essas grades e essas concertinas, e esses arames farpados, né, e esses alarmes, de uma forma extremamente agressiva. E se a gente parar para pensar, olhando da rua, quem será que é o prisioneiro? Então, isso não é o que está no Evangelho de Jesus. Essa propriedade, ela é opressiva. Essa propriedade, ela é limitadora, ela é castradora. Ela ainda está associada a uma ideia de poder, uma falsa segurança. Gente, não tem cerca, componente eletrônico, segurança, que possa impedir uma invasão no dia que eles quiserem. Essa é a grande verdade. Então, do que a gente está querendo mentir que a gente está protegido dessa maneira? O que protege efetivamente é a solidariedade. São os nossos vizinhos, a vida ativa naquela rua. É o acompanhamento, é a preocupação genuína de um com o outro. Né? É o partilhar dessa existência. É o coexistir. Isso é que nos torna seguros, efetivamente seguros. Senão a gente vai estar sob uma prisão. Existem alguns países na Ásia que são muito valorizados pela segurança que eles têm. Não só na Ásia, tem também na Europa, mas na Ásia principalmente. O que acontece ali? As pessoas não têm liberdade. Elas são vigiadas constantemente. Qualquer coisa fora do eixo, elas são imediatamente cercadas por policiais. E aquela pessoa, ela não só é presa, como muitas vezes ela é condenada à morte com muita rapidez. Então, não há roubos de celular, não há roubo de bolsas, de invasão de casas ou de carros, porque tudo é muito vigiado. Eu não desejo isso para mim, não sei vocês. Não é que eu tenha medo de me expor a qualquer vigilância, mas é que se submeter a essa vigilância e deixar de praticar o mal apenas porque eu sou vigiado, não me parece uma evolução social e nem muito menos espiritual. Não é uma evolução moral. As pessoas não deixam de ter violência ou cometer crimes porque elas acreditam que isso é o correto. Elas deixam de fazer isso porque a vigilância é muito intensa. Né? Há alguns lugares em que tem essa consciência? Sim, há. Há alguns lugares em que, alguns países, algumas cidades, se chegou a esse conceito. Mas a questão espiritual é pensar no seguinte: o quanto nós, de fato, estamos preocupados em construir essa sociedade solidária, essa sociedade fraterna. E a nossa casa, as nossas propriedades, os nossos bens refletem isso. Porque se a gente não para pensar no investimento que a gente faz, na manutenção que a gente faz desses bens e para o propósito que eles têm, há um desperdício muito grande. Sabe uma coisa que está acontecendo no Brasil? Acho que é o único país do mundo que tem isso. Muitas pessoas que podem compraram painéis solares no Brasil, principalmente quem mora em casa. E aí você capta energia durante o dia, o excedente você joga na rede elétrica para de noite, quando você for ligar ar-condicionado, a temperatura esfriar, você poder reutilizar. Então, como você não tem como armazenar essa energia, você devolve para a rede elétrica. Nós estamos com as nossas redes elétricas sobrecarregadas.
Então, veja como há um certo desequilíbrio, uma desorganização, e eu vou dizer um egoísmo no fim sobre essas coisas. Então, assim, eu fazendo a conta, eu cheguei à conclusão que se eu tiver energia elétrica, solar, eu vou economizar com energia elétrica. E no começo ninguém pagava nada, se devolvia para a rede elétrica e usava de volta. Hoje em dia tem uma taxa, mas... Então eu vou fazer essa conta e eu não quero pagar para o governo. Ok. Só que você não para para pensar no congestionamento que você faz da rede elétrica, que precisou gerar energia nas usinas hidrelétricas para poder alimentar a cidade, etc. E quando ela fica com esse excedente, não tem para onde essa energia ir. Então cria um colapso, sobrecarrega a rede, destrói equipamentos e é obrigado a fazer com que aquela usina pare de produzir. Mas, assim, imagina um carro a 300 km por hora, você não freia ele imediatamente. Uma usina hidrelétrica, você não para ela imediatamente. Então, há um erro de planejamento do governo, por óbvio, mas há também uma falta de preocupação das pessoas. Porque, eu estou colocando energia solar porque eu quero economizar energia. O que eu quero dizer é que não adianta colocar a culpa no governo ou nas empresas ou na indústria. Tem muita coisa no nosso alcance de fazer em relação aos nossos bens, à nossa propriedade, para não prejudicar a sociedade. Porque se eu tiver achado um meio de produzir energia solar ou água, e isso é gratuito, e eu puder distribuir isso e ajudar as pessoas que precisam, ótimo. Mas se eu simplesmente sobrecarrego a rede elétrica, então não está legal. Tem alguma coisa errada. Também isso vale para a questão, por exemplo, do carro, do automóvel. Faz sentido uma pessoa sozinha utilizar um carro para ir para o trabalho e contaminar com poluentes o ambiente que a gente está com aquele carro, com aquele volume de poluentes, só para fazer um trajeto de 5 km, 10 km, na ida e volta? Não é sobre só o conforto, sabe? É sobre o coletivo. É sobre, se é para ir de carro, tem mais pessoas, então ofereça carona. Ou então use o transporte coletivo, ou use até, ao invés de ter o carro e produzir, onerar a sociedade com o custo de produção de um carro, use então um aplicativo. O que eu quero dizer é, quantos de nós estamos preocupados com o efeito do bem que a gente tem e de como a gente usa esse bem para a sociedade? Um copo de água, gente, um copo plástico de água. Por que eu peço para as pessoas, não é possível, reutilizar as garrafas? Porque depois a gente está jogando lixo que não vai ser bem reciclado pela prefeitura, não se iludam. Não é sempre que a gente vê nesses trabalhos de coleta algo bem feito. Aqui, por exemplo, tem várias quartas-feiras que eles não passam. Quem melhor se aproveita desse lixo reciclável são os catadores das ruas. Eles pegam garrafas, pegam PET, etc. E a gente até reclama que eles fazem uma sujeira danada, né? Mas a questão é, nós precisamos repensar o nosso gesto. O que cabe a gente fazer, sabe? Não é só o que cabe ao governo, ou ao meu vizinho, às empresas. É sobre a gente. Se a gente pode escolher comprar coisas a granel, se a gente pode reutilizar as coisas, reciclar, criar meios para que a gente não produza desperdício, isso é um bom uso da propriedade. A gente está se aproximando de um caos muito grande com água. A questão hídrica é muito séria. Aqui no Brasil e no Rio de Janeiro, principalmente, nós temos uma abundância de água. Mas, cada vez que a gente desperdiça essa água, a gente está tirando essa água de um rio subterrâneo, muitas vezes. A gente está secando essas fontes hídricas que sustentam o nosso planeta. Então, contaminar uma água que ela está potável na nossa torneira, desperdiçar essa água, é fazer o mau uso da propriedade. É ser egoísta.
Só que nós não temos uma cultura de captação de água de chuva e reuso para poder molhar jardim, para poder... Não, a gente usa a mesma água que a gente usa para beber, praticamente a gente usa para lavar roupa, para dar descarga no banheiro. Então não há um pensamento sobre isso. Eu quero dizer é que no plano de regeneração, que é o que a gente espera que a Terra seja em breve, isso não cabe mais. Mas a gente não tem que esperar virar a chave, agora é regeneração, 2057. Não. Nós temos que construir essa regeneração agora. Nós temos que começar a viver agora, como nós esperamos viver já quando o planeta for de regeneração. Nós temos que ter esse olhar para o meio ambiente, para os animais, para as escolhas de alimentos que a gente faz, para não produzir sofrimento animal naquilo que nós trazemos para dentro de casa. Nós temos que ter uma postura de exemplo. Então, se o nosso vizinho não sabe cuidar do lixo dele, façamos nós isso da forma correta, pelo exemplo. Talvez até ajudando a recolher o lixo que ele espalha na rua, tendo paciência, tolerância com isso, né? Com a baderna que as pessoas fazem, com a desocupação. O Grajaú é um exemplo de inúmeros aposentados que desperdiçam o seu tempo nos botecos, todo dia. Aqui em frente, todo dia, tem um grupo enorme de pessoas que bebem, que conversam, que jogam a vida fora, gritam, falam mal da vida dos outros, sem produzir nada de útil. Por quê? Estão aposentados, mas era só o trabalho? E por que não o trabalho voluntário? E por que não o trabalho em família? E por que não o estudo? Aprender, desenvolver outras atividades? Isso é fazer uso da riqueza que se tem. Não é porque se tem uma aposentadoria vitalícia que é boa, que a gente desperdiça o nosso tempo. Isso é fazer um mau uso do bem, da propriedade. Ora, se nos foi favorecido ter algum bem-estar como riqueza, isso tem que retornar para a sociedade, em forma de conhecimento, em forma de experiência, de cuidado, de partilhar da vida. Mas a gente desperdiça, a gente joga fora. E aí vem as doenças, vem os conflitos, e a gente não sabe por quê. É lei de causa e efeito. A gente está plantando. A gente está plantando lodo, vai colher lodo. A gente está plantando guerra, vai colher guerra. Não tem jeito. Para a gente colher a paz, Jesus nos chama, nos convida a utilizar esse bem. Os exemplos dele são todos sobre plantação, sobre agricultura. Né? A gente vê ali os servos trabalhando na terra, o cuidado, o filho pródigo, que o pai tem uma fazenda, ele cede para o filho o dinheiro, vai lá, quebra a cara e volta, o pai acolhe. Então, são todos esses exemplos de propriedade como um lugar de acolhimento, um lugar de bem-fazer, um lugar de boa convivência, um lugar de suar, trabalhar, mas ter ali a colheita, ter o bem-estar. Então, o que nós estamos fazendo com a propriedade é que eu acho que fica essa reflexão pelo Evangelho de Jesus. Sem esperar do outro, sem olhar, sem criticar demais o outro. Isso tem também um lugar quando a gente vota numa eleição, quando a gente escolhe um candidato, quando a gente critica pelos meios legais essa condição do que está acontecendo. Temos que ficar alertas a isso. Mas e nós? E no nosso julgamento, pelo nosso espelho, pela nossa consciência, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos, o que o futuro espera de nós para a próxima reencarnação, o que será que nós vamos colher? E aí fica essa reflexão. Nós não devemos nos preocupar apenas com o futuro dessa encarnação, com a aposentadoria segura, com um dinheiro bom que nos dê condição de viver bem, mas é com a encarnação seguinte. O que é que nós vamos colher na encarnação seguinte? Que bens, que tipo de bens nós esperamos ter quando nós reencarnarmos na Terra? O que será que nós vamos merecer? Que terra nós iremos herdar? Será que uma terra como essa de hoje, rica em árvores, em rios, em animais, em beleza, em estabilidade climática? Ou a gente vai herdar toda uma transformação, uma terra desordenada, onde a gente vai ter que trabalhar demais, vai ter que passar muitas necessidades, vai viver nos extremos
para a gente finalmente aprender a cuidar do que hoje está livre de graça nas nossas mãos. Que assim seja. Graças a Deus.